crianças, graça e paz. Espero que você esteja bem e acomodado aí na sua casa para estarmos aprendendo mais de Deus. Para darmos início à nossa devocional de hoje, te convido a orar. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Papai do Céu por mais esse dia que estamos dedicando a Ele. Senhor Deus Eterno Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando neste dia, que a sua palavra possa estar sendo aplicada em nossos corações e possamos estar colocando em prática. Que o Senhor possa estar abençoando cada criança, cada família que está assistindo esse vídeo, as crianças da nossa igreja, os papais, os tios, toda a nossa equipe do departamento infantil que tem se empenhado, ó Pai, para estar levando a mensagem e falar mais de Ti. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos dedicando um momento a Ti, no dia que estamos separando para estar honrando e glorificando o Teu nome. É assim que te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, crianças, a nossa devocional de hoje, a nossa história, provavelmente você já conhece. Mas temos que lembrar que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, pode ser que Deus tenha preparado algo novo a partir dessa história para hoje. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 32. O tema da nossa história hoje é Jesus anda sobre as águas. Bem, essa história aconteceu, esse acontecimento, logo após a multiplicação, esse milagre que Jesus realizou, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu acho que você se lembra dessa história muito bem, porque nós já ouvimos muito dela. E esse acontecimento, esse feito do Senhor Jesus que andou sobre as águas, aconteceu logo após. Ele pediu que os discípulos fossem para o barco, enquanto ele se despedia da multidão. E na Bíblia diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos eles não estavam em terra firme, local firme, lá junto com Jesus. Eles estavam lá no mar ainda. E Jesus observou que eles estavam lutando contra o vento. Jesus, observando os discípulos de longe, ele decidiu ir até o encontro dos discípulos. Vamos conferir na Bíblia? Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Foi o que os discípulos falaram. Agora imagine, você também, se você visse alguém, você tá lá num barco de noite, de madrugada, junto com seus pais. E começa a chover, o mar fica agitado. E do nada vem uma pessoa caminhando na sua direção em cima das águas, sobre as águas. Então gritaram cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, vai e ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Olha só como Pedro foi. Ele disse, Senhor, se for realmente tu, faz com que eu vá até o teu encontro, caminhando sobre as águas. E aí, você também pediria para fazer isso? Eu acho que sim, porque andar sobre as águas deve ser muito legal. E Pedro, depois de pedir isso, Jesus foi e disse o seguinte: venha, respondeu Jesus. No versículo 29 diz assim: então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas
Preste atenção agora. Agora você vai ter que prestar bastante atenção. Quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Pedro, ele ficou aterrorizado porque ele olhava para um lado, olhava para o outro e o vento muito forte, as ondas muito fortes, e ele ficou com bastante medo, por mais que Jesus tinha dito venha. Então, quando ele reparou, ficou aterrorizado e começou a afundar. Imagine a situação. Ele começou a afundar e disse: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus disse, estendeu a mão e falou: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. Então, crianças, com essa história, com Pedro que andou sobre as águas, mas afundou, mas Jesus perguntou: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? O que nós podemos aprender com isso? Assim como Pedro, que pediu para estar andando junto com Jesus e ao seu encontro sobre as águas, quando ele estava naquela situação, que ele ficou com bastante medo e começou a afundar, nós também temos algumas situações parecidas. Às vezes nós ficamos com medo, ficamos amedrontados, ficamos com temor, temerosos com algo que possa estar acontecendo conosco. E às vezes esquecemos de que nós temos um Deus que pode nos ajudar. E nós temos que lembrar disso sempre. É uma das coisas, uma das lições que essa história nos traz. Que mesmo em meio a uma tempestade, Deus está ali para nos ajudar, nos levantar e nos tirar daquela situação. Basta nós crermos que isso é capaz de Jesus fazer. Basta nós crermos que Jesus é capaz de fazer isso sobre as nossas vidas. Crianças, quando nós confiamos em Deus, isso não quer dizer que não teremos nenhuma dificuldade. Pelo contrário, nós vamos passar por dificuldades, sim, porque isso é normal. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, que nós temos um Deus em que podemos confiar. Nós temos um Deus que vai nos ajudar a sair dessas situações. Mas para isso nós precisamos crer em Deus, crer que Ele é capaz de realizar isso sobre as nossas vidas. Tem um versículo que eu queria que você memorizasse, guardasse ele, sempre que você, quando estiver passando por uma dificuldade, você lembrar dele. O versículo é o seguinte, ele fica lá em Salmos, capítulo 56, versículo 3. Acompanhe comigo. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Vamos repetir? Quando eu tiver medo, porém, eu confiarei em ti. Salmo 56, versículo 3. Que possamos lembrar que nós temos um Deus em que possamos confiar. Que não é para termos medo, mas sim fé. Termos fé em Deus que Ele vai nos tirar dessas situações difíceis, desses momentos. E que Ele vai estar ali conosco, nos sustentando. Possamos estar aprendendo com Pedro. De acreditar em Deus. De saber os momentos que estamos passando são difíceis, mas que Deus, Ele nos sustenta. Ele nos ergue de novo. Ele vai estar ali sempre para estar nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Olha que palavra linda. Guardar, proteger, confiar. Vê, às vezes a gente não tem alguém ao nosso lado, mas nós temos Deus, que quer
mais que isso? Você quer mais que isso? Ter Deus ao seu lado, você ter fé e confiar que Deus está ali para te proteger e te tirar daquele momento de aflição, de onde você às vezes duvida, mas Deus diz assim: lembre-se de mim, eu tenho fé que eu vou estar te salvando, perdoando os teus pecados e te sustentando. Amém? Vamos orar? Papai do céu, obrigado pela tua palavra, que o Senhor coloque ela no nosso coração e que possamos praticar. E que possamos estar, ó Deus, confiando mais em Ti, acreditando que, mesmo tão pequeno, possamos estar acreditando na Tua glória, estarmos acreditando na Tua grandeza, na Tua soberania, e que o Senhor pode estar nos tirando desses momentos difíceis, nos levantando, nos dando apoio, dando suporte. E basta termos fé. Alimenta o nosso coração para que possamos estar tendo desejo cada dia mais de viver segundo a Tua vontade. E que possamos estar acreditando a cada dia, renovando as nossas forças de dizer e proclamar para todo mundo que nós acreditamos em Ti, no Senhor, e que o Senhor é o nosso verdadeiro Senhor e Salvador de nossas vidas. É assim que te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém! Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. E é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos, estou bem em suas mãos.